Bom, bem-vindos ao Vozes de Prudente. Meu nome é Elber Guedes, sou estudante de Geografia. Olá, eu sou Samantha Lodge, professora aqui na FCT Unesp, e nós estamos começando o Vozes de Prudente. Hoje nós temos uma participação muito especial aqui, que é a Mãe Mariana. Muito obrigada, Mãe Mariana, por estar aqui conosco. E eu vou começar já pedindo para que você nos diga quem é a Mãe Mariana. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E quando a gente fala de Mãe Mariana, né? Eu sou sacerdotisa de Umbanda, também de Candomblé. Sou iniciada por Orixá Iemanjá. Tenho um terreiro, uma comunidade de terreiro aqui na cidade de Presidente Prudente, no Parque Alexandrina. Sou psicóloga de formação. Sou filha, sou esposa, sou amiga, sou também Mariana, um pouquinho aí de mim. Que ótimo. Eu vou aproveitar então para perguntar, como foi essa sua trajetória espiritual até aqui? Como você chegou aí na direção da Casa de Iemanjá? Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Olha, já são quase 10 anos aí, 10 anos já nós fazemos agora, nesse mês, né, 10 anos de Casa de Iemanjá. Eu venho de uma família, de uma ancestralidade espiritual, então não foi muito diferente para mim, é como se isso tivesse demarcado no meu destino, assim. Então eu venho de uma família nordestina, a minha mãe é paraibana, a gente vem de uma família de rezador, de benzedor, de cura com as ervas. Eu vivi isso desde a minha infância, né? Então a minha mãe traz isso da minha avó, traz isso para o dia a dia também. Então estava doente, toma Chatal. Benze assim, tá com o peito aberto, tá com a espiela caída, isso aqui é quebranto. Então isso sempre foi muito natural para mim. Eu e meu irmão, nós crescemos nesse meio familiar. Mas eu não tive um impedimento de viver e de conhecer outras religiões, né? Então meus pais sempre foram muito abertos no sentido de, olha, nós acreditamos nisso, mas você pode conhecer o que você quer. E aí eu lembro que uma fase eu fiz primeira comunhão, eu fiz eucaristia, aí fui para a igreja, era salmista, cantava no coral da igreja, tinha um grupo, né, de amigas, eu era bem novinha, assim, devia ter uns 10 anos, tinha um grupo de amigas que iam, então aquilo me motivava estar em grupo, né? Só que quando eu retornava para casa, o que a gente vivia era uma espiritualidade prática no dia a dia. Então, os meus pais nunca tiveram uma questão de assim, tem que ir na gira, tem que ir no terreiro. É como se a gente vivesse isso dentro de casa. Então, a minha mãe rezava, a minha mãe acendia vela, a minha mãe fazia as mandingas dela e era sempre muito natural. Até que acontece um momento em que acho que eu transito para esse lugar de frequentar um espaço que não seja só a minha casa, um lugar litúrgico, né? E aí vestir o branco ali oficialmente. E aí começo a frequentar as giras de Umbanda. Eu sempre fui com a minha mãe, mas criança no terreiro. A gente toma um passe, brinca um pouco, conversa com o espírito, brinca um pouco, se entrete com outras crianças. E aí, só que eu fui amadurecendo e fui entendendo aquilo também como uma responsabilidade com um compromisso. Até que eu vivi um marco e foi muito pontual, assim, porque eu acho que ali é como se tivesse um predestino traçado para que eu virasse essa chave realmente, né? Eu vivo a Umbanda, cresci na Umbanda e aí eu fico muito doente. Eu tinha 13 para 14 anos e eu fico muito doente. Eu tive uma doença de pele que os médicos não sabem até hoje o que é. E aí eu tinha uma descamação no corpo, tinha uma coceira. Foi muito difícil para mim, porque eu estava numa fase de adolescência. Então, Prudente é muito calor, e eu ia para a escola de blusa de frio, assim. E foi um período muito doloroso para mim, mas também muito doloroso para minha mãe, porque era como se tudo que a gente sabia, tudo que a gente tinha fé e tudo que a gente rezava não era suficiente. A gente vivia um limbo, assim, né, será que a gente está no caminho certo? Será que é um sinal de Deus? Será que é um sinal da espiritualidade? Por que está passando por isso? Por que ninguém descobre? Por que nenhum remédio faz sentido? E aquele período foi um período de teste de fé, assim,
talvez não só para mim, porque eu ainda era muito jovem. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente não entende muito bem de fé, a gente constrói isso com o tempo. Mas para minha mãe, assim, acho que foi muito dolorido para ela me ver naquela situação. E aí eu passei 2 anos muito doente mesmo e começou a piorar, porque eu tinha a descamação no corpo, só que começou a sair no meu rosto. E aí ali foi muito difícil, eu já tinha uns 14 para 15 anos já. Eu lembro que no meu aniversário de 15 anos, eu faço aniversário em janeiro, e daí no meu aniversário de 15 anos eu tava com o rosto assim, cheio de bolhas, bem machucado, e tomando muitos remédios, e nada acontecia. E aí um ancestral, um espírito se manifestou e deu um recado para minha mãe e disse, olha, a senhora vai em tal lugar, assim, assim, lá tem um senhor, e esse senhor vai ajudar a tua filha. E a minha mãe na busca de que tudo melhorasse. Vamos nesse lugar. E aí eu fui na casa desse suposto senhor, não sabia se era, mas as indicações batiam com o que a espiritualidade tinha dito. Era uma festa de candomblé. Eu nunca tinha ido num candomblé. Nós éramos de umbanda, vivia a macumba na prática, e eu não conhecia o candomblé. E aí eu cheguei, teve uma festividade de candomblé, tudo muito diferente, eu sentei e assisti, e ali, enquanto os atabaques tocavam e os orixás dançavam, eu senti uma coisa que eu acho que eu nunca tinha sentido na vida, que é o que a gente chama da presença do orixá, assim. E aquilo me tomou de uma forma que eu achei que eu ia desmaiar. Eu peguei na mão da minha mãe e falei assim, eu tô passando mal. E daí ela falou, não, tá tudo bem, respira, é um lugar diferente. Daí eu falei, eu vou desmaiar, eu tô passando muito mal, eu tô passando muito mal. E a minha cabeça, eu fiquei tonta, e foi uma coisa, assim, inacreditável, assim, a forma física que aquilo me tocava, enquanto o tambor tocava e os orixás. E aí aconteceu algo que depois eu entendi, a gente chama de bolar no santo, que é quando o orixá se manifesta num corpo cru pela primeira vez. E ali foi quando Iemanjá chegou a primeira vez, assim, e eu senti aquela força, e transcendeu todas as experiências possíveis, porque eu acho que era para além de uma experiência espiritual, era uma experiência de fé, assim, era minha mãe olhando e falando, nossa, eu não sei o que está acontecendo, mas se isso aqui for curar minha filha, tá tudo bem, a gente está aqui para viver o que tiver que viver e fazer o que tem que fazer. E aí eu passei aquele momento, e quando tudo acabou, né, e eu retornei, assim, à consciência, esse sacerdote disse, olha, venha numa semana conversar comigo, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com essa menina. E minha mãe falou, não, tá bom, a gente volta outro dia. E aí eu fui embora, né, a gente voltou para casa, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, porque mesmo frequentando um terreiro, aquilo nunca tinha acontecido daquela forma, nunca tinha sido algo físico, a ponto de eu sentir fisicamente, né, no corpo mesmo. E aí parece que eu fiquei pior, parece que as feridas elas ficaram mais vivas e o meu corpo dava inúmeros sinais. E eu fui jogar com esse sacerdote, né, e esse sacerdote, um senhor, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito, e ele jogou e disse para minha mãe, a tua filha precisa fazer santo. Ela precisa se iniciar em Iemanjá. E minha mãe falou, mas como que faz isso, né? Como que é? E daí ele falou, a gente precisa preparar isso, isso e isso. Era começo de janeiro, era férias. E ela se recolhe daqui uma semana. Ela vai ficar careca, ela vai ficar recolhida aqui 21 dias, tem todo um período de preceito. Mas eu garanto para a senhora que ela vai sair daqui curada. E aquilo foi tão forte, porque a gente sempre teve muita fé, mas a gente tinha um pouco de bom senso também. A minha mãe é uma mulher vivida, uma mulher que viveu no Nordeste. Minha mãe é uma pessoa analfabeta. Minha mãe veio para São Paulo sem conhecer nada. Minha mãe não sabia ler o que estava escrito no ônibus. E assim, ela não era uma pessoa boba. Ela sabia, né? Inclusive se fosse uma maldade ou alguém tentando usurpar da gente de alguma forma. E ela, com a ancestralidade dela, disse, tá bom. Ela vai, desde que eu acompanhe, desde que eu esteja aqui, desde que eu participe, né? É minha filha, num lugar estranho, com alguém estranho.
Enfim, me recolhi para me iniciar em orixá. Não conhecia nada. Eu literalmente só sabia que eu ficaria careca e ficaria recolhida 21 dias. Era isso que eu sabia. Eu não sabia como eram os ritos, né? E eu me recolhi sozinha. Eu não tinha outras pessoas vivendo aquele momento comigo de iniciação. Eu tinha as pessoas que cuidavam, então a comunidade para cuidar do neófito. Mas eu não tinha alguém passando por aquilo junto comigo, né? Eu me iniciei sozinha ali. E aí foram 21 dias. Eu já estava mais ou menos no 7º dia, eu não tinha mais nenhuma ferida no corpo. Tava bem sequinho, e daí todos os dias eu tomava banho de ervas, e meu pai rezava, e passava ebó, e fazia magia, e rezava, e tomava magia. E aí, nesses 21 dias, eu saí de lá, assim, só com as marcas mesmo, porque eram machucados, então aquilo ainda estava ali no corpo. E eu saí de lá, assim, literalmente curada, né? Isso nunca mais voltou, isso nunca mais aconteceu, eu nunca mais fiquei doente com essa questão, a medicina não conseguiu explicar isso, e ali é o marco da minha trajetória com Iemanjá, dentro também do candomblé. Eu já vivia a Umbanda, mas ali foi o meu encontro com o orixá, que aconteceu no momento de dor, né? Mas também que foi todo o meu processo de cura, assim, e que me fortaleceu para a minha caminhada de hoje. E eu acho que se eu não tivesse vivido aquilo, talvez hoje eu não seria a Mãe Mariana. Que história. Que história. Muito emocionante como tudo se manifesta a favor que você esteja hoje aqui, né, representando uma comunidade que é tão estigmatizada, né, que são os terreiros, né, e assim, Mãe Mariana é uma jovem liderança, e hoje à frente de uma casa, né, de terreiro, de candomblé e de umbanda, como que isso é, né, ser uma mãe jovem, que muitas das vezes você recebe pessoas que são mais velhas, e dá de frente com a Mãe Mariana, que é jovem, e tem todo esse cuidado lá com as pessoas, e não, às vezes não sofre um pouco disso, ela é muito jovem, eu não quero ir lá porque ela é jovem. Bastante. Então, como que é esse processo, né, assim? Bastante, assim. Eu acho que tem duas questões. Uma questão é o olhar das pessoas, a outra questão é a maturidade. Então, quando eu começo com o terreiro, em 2016, eu era muito jovem, né? E assim, pouquíssima maturidade. Mas já havia uma ancestralidade ali, né? Então, a minha mãe biológica, ela é o meu braço direito. E acho que tudo fica mais fácil tendo ela como apoio, né? Não só num lugar de proteção, mas num lugar de assim, minha filha, abre o olho. Olha, a vida não é isso aqui não, presta atenção. Eu falo que minha mãe, ela é um ancestral encarnado na Terra, assim, porque ela é muito forte. E aí ela traz essa presença e me auxilia muito nessa caminhada, né? Até para que eu pegue maturidade, até para que eu pegue um pouco de malícia, eu diria. A gente que é jovem falta um pouco desse tato e desse tino também, né? E aí, quando a Casa de Iemanjá começa a tomar forma e as pessoas começam a conhecer, isso foi bastante difícil porque eu fui bastante atacada. De verdade, eu acho que eu sou ainda bastante atacada, mas é que eu não tenho ouvido mais essas pessoas, ficou longe já, então eu já não consigo, não tá chegando muito mais em mim, assim, eu já não tô ouvindo mais. Mas no começo, a gente tem muito medo de errar, a gente tem muito uma questão de... Poxa, eu tinha essa preocupação, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Eu ouvi muito as pessoas dizerem, você é muito nova, você precisa tomar cuidado para se expor. Olha, eu tenho uma casa há 20 anos e eu não vou para a rede social falar isso, e eu não vou fazer isso, e você tem que se resguardar, porque as pessoas, elas são maldosas, porque você é mulher, porque você tem que ter cuidado. E aí, a primeiro momento, eu entendi que isso podia ser cuidado de fato. E depois eu falei, você quer saber? Eu acho que essa galera tá querendo me calar. Eu acho que essas pessoas, elas estão entendendo que eu tenho voz, que eu vou falar, e essas pessoas, elas não fizeram isso e não querem que eu faça. Eu vou fazer o movimento contrário. Tanto que todos os lugares que eu vou falar, vou para uma entrevista, vou para uma reportagem, eu sempre digo, preciso da Mãe Maria não sei onde. Me chama. Se for bater uma panela, me chama. Eu vou falar.
as pessoas precisam ouvir a gente de terreiro. A gente tem que falar. Tem que falar. Aonde eu tiver que falar, onde eu for convidada, eu vou falar, eu vou me expressar, eu vou falar sobre o terreiro, porque as pessoas ainda têm muito estigma. E talvez por eu ser jovem, mais ainda. Só que eu falo que a gente se constrói com o tempo. Então, talvez a mãe Mariana lá de trás, ainda menina, tinha dúvidas, tinha medo, muito insegura. E hoje, com o tempo e com a construção, isso passa. Isso passa. Então, eu me sinto mais confiante, inclusive, para que eu ocupe outros lugares. E eu só consegui fazer isso hoje porque eu fui teimosa lá no começo. Porque eu falei, essa galera tá querendo me calar, isso não é cuidado, né? Eu vou falar. Não, eu vou aparecer na rede social. Não, eu vou fazer um trabalho diferente. A nossa casa faz um trabalho diferente. Nós temos um movimento diferente. As pessoas precisam saber disso. E aí eu fui obstinada. E hoje, como você poderia definir o papel da Casa de Iemonjá aqui na cidade? Que espaço é esse? Quando nós começamos, né? Eu tinha muito uma visão do terreiro enquanto um espaço de comunidade religiosa, espiritual, para que a gente pudesse praticar fé. E aí o tempo foi passando e as demandas, as necessidades do bairro, as necessidades das pessoas, eu entendi que o terreiro, ele está para muito além do religioso. Ele é um movimento político, ele é um movimento social. E o terreiro, ele não pode ocupar só esse lugar espiritual. Eu sei que não é só, né? Já é bastante coisa. Mas, assim, dá para fazer mais. Então, hoje, a Casa de Iemonjá, ela tem ações junto da comunidade, ela tem ações sociais junto de alguns núcleos que a gente apoia. Então, tem as pessoas que nós recebemos nas giras, então, mensalmente tem gira gratuita, aberta ao público. E eu entendi que esse trabalho, ele é para além de espiritual. Ele é um acolhimento, ele é um espaço de escuta, ele é um espaço de segurança e ele é um espaço de comunidade mesmo. As pessoas, elas têm suporte hoje na Casa de Iemonjá, de todas as formas. Então, eu acredito que foi um grande passo que a gente conseguiu dar e transformar o espaço do terreiro, além do espiritual, nesse coletivo e um espaço das pessoas, né? E trazer essa espiritualidade para a prática, para o dia a dia e para uma espiritualidade que não se separa do social e do político. Nós somos um espaço que agrupa isso, e é para ser agrupado mesmo. Porque o terreiro ele tá no Parque Alexandrina, né? Tipo, é muito deslocado do centro da cidade. Então tem as suas particularidades ali que muitas vezes as pessoas precisam de ter um certo tipo de cuidado. E tá hoje nesse território ali bem à margem que eu falo espacialmente da cidade, influencia as pessoas que estão lá. Então você tem muito mais contato com as pessoas que estão dentro desse território ali da cidade do que com as pessoas que estão no centro. Como que é essa relação? As pessoas batem lá na porta pedindo algum tipo de ajuda, vocês atendem as pessoas dessa forma? Ou é só nos dias que tem a gira? Como que é esses dias de gira também que acontece? Você disse que é aberto ao público, todos podem participar. Temos os dias de gira, eles acontecem uma vez ao mês, geralmente os últimos sábados, o último sábado de cada mês, né? Os portões abrem às 16h30, fecham às 17h30, inicia a gira. Esse controle que nós temos de abrir, de fechar o portão, de entregar senha, não é uma limitação. É só uma forma de organização, porque a nossa casa recebe muitas pessoas. Então, a gente recebe de 100 a 150 pessoas por gira. Então, é importante que nosso espaço ainda é um espaço pequeno, então é importante que a gente consiga, assim, organizar mesmo a dinâmica do trabalho, né? E aí, os atendimentos, eles são gratuitos, são caritativos, qualquer pessoa pode participar, independente da religião, pode participar. Para além disso, eu estou no terreiro todos os dias, né? Então, existe o terreiro, a Casa de Iemonjá, e existe a Mãe Mariana, que também trabalha na Casa de Iemonjá, que atende com jogo de cartas, que atende com jogo de búzios, que atende com ebó, que atende com alguns cuidados. E por estar ali todos os dias e ali ser também o meu espaço de trabalho,
a gente ficou muito próximo, o terreiro ficou muito próximo do bairro. Então, eu chego, as pessoas sabem que eu tô ali, as pessoas veem meu carro, sabem que eu tô ali, e a comunidade, ela precisa de suporte. Então, diariamente, ou para não mentir, talvez dia sim, dia não, a gente tem alguma demanda. Alguém pedindo alimento, alguém pedindo roupa, alguém pedindo doação, alguém pedindo produto de limpeza. E nem sempre só pessoas, mas também núcleos religiosos. Na Rua do Terreiro, nós temos uma igreja evangélica, em que também faz ações, acredito que justamente porque está num bairro mais à margem, entendem a necessidade, provavelmente recebem uma demanda também. E é muito engraçado porque as meninas de lá, às vezes elas passam para pegar arrecadação no terreiro. E daí eles sempre falam, mãe Mari, muito obrigada, nossa, a gente não conseguiu arrecadar nada, mas a senhora deu pra gente detergente, nossa, deu papel higiênico, já vai ajudar. Então, assim, nós nos integramos com a comunidade, né, e isso tem se desenvolvido muito bem, assim. Eu sei que o nosso bairro ali é um bairro um pouco mais evangélico, tem algumas pessoas que são evangélicas, mas nós nunca tivemos problemas, eles nunca tiveram problema com a gente também, a gente se dá super bem, a igreja não dá uma quadra do terreiro, e assim, a gente se cumprimenta e convive muito bem, inclusive com esse trabalho que eles estão fazendo no mesmo propósito. Eu entendi que nós estamos no mesmo propósito. E se estamos no mesmo propósito, acho que vem uma indagação, né? Existe uma demanda. Ali é um bairro que existe uma demanda. E uma demanda social. Né? Uma demanda social. Seríssima. Ali realmente é um lugar que demanda muito, assim. Muitas vezes não está assistido pelo poder público. As políticas públicas para a juventude, para a cultura, independente da religião, do partido, de qualquer outra escolha, não chega a políticas públicas. Eu e a Samantha estamos dentro da universidade, estudamos as políticas públicas, discutindo as políticas públicas e a gente não vê elas chegarem, por exemplo, em bairros, por exemplo, como Alexandrina, né? Então é uma dificuldade quanto isso. Mas eu fiquei com dúvidas. Você falou, a gente tem nas giras a cada 100 pessoas. Aí eu fiquei perguntando aqui, quantos filhos a mãe Mariana tem? Assim, quantos filhos a mãe Mariana tem? Hoje nós somos em 55 pessoas, membros da casa, né? Alguns filhos, eles não são daqui da cidade, eles moram fora da cidade, alguns filhos moram fora do país, mas presencialmente mesmo, acho que nós estamos em 45, 50 pessoas como membros da comunidade, né? E o pessoal que vem na assistência, que é o pessoal da gira, que eu falo que assim, eles não estão da cordinha para dentro, mas são parte da nossa casa, porque é muito engraçado e gostoso de ver, assim, eu vi pessoas casarem, eu vi crianças nascerem, eu vi famílias, eu vi as pessoas terem um primeiro emprego, eu vi coisas que o terreiro proporciona pra gente, assim, e é muito gostoso poder ter esse vínculo. E qual o diálogo da sua formação enquanto psicóloga e essa atuação junto à religiosidade? Olha, é essencial. E eu acredito que a psicologia ela foi base e ela é base, inclusive, para o meu sacerdócio. Há muitos anos atrás, eu diria uns 8 anos atrás, eu passei um momento muito difícil da faculdade, porque eu estagiava, já tinha o terreiro, era muito corrido assim a vida, né? E eu quis largar a faculdade. Falei, não aguento, não é possível, não dá, não quero mais fazer faculdade, não consigo mais fazer faculdade. Tava em estafa, assim. E eu procurei uma sacerdotisa para poder jogar, né? Joguei búzios com essa sacerdotisa e ela disse para mim assim, Mariana, eu vou te falar uma coisa que você vai lembrar de mim daqui a uns anos. Orixá diz para você que você não pode abandonar a sua faculdade, porque ela vai ser a base do seu trabalho para o resto da vida. Mas eu preciso te dizer, talvez você não seja psicóloga, você vai ser mãe de santo. Eu falei para ela, não quero, imagina, como? 5 anos de faculdade, uma situação corrida, difícil, como é que eu vou abandonar a minha profissão e não sei o quê? Estou aqui, psicóloga de formação, 100% mãe de santo. E aí acho que a psicologia ela veio nesse lugar de
principalmente de escuta, nesse lugar de olhar, nesse lugar de entender a religião como prática, como vivência, como dia a dia, e eu acredito que como algo essencial para a vida do ser humano. Independente se o terreiro, se a Umbanda, se o Candomblé, se a Igreja Católica, se a Igreja... Independente, né? Mas assim, também como base que estrutura o ser humano na vida. Pois é. Eu tô aqui muitas questões, porque é muito importante esse papo, né? O papo de terreiro. Vamos trocar o nome do Vozes de Prudente para papo de terreiro. Inclusive, esse primeiro episódio, tendo a presença da Mãe Mariana, porque as religiões de matriz africana no Brasil foram pioneiras, vamos dizer assim, né? Então, isso é muito importante e assim, qual é o autocuidado espiritual? Porque às vezes as pessoas elas acham que elas não fazem parte do terreiro, elas não podem ter um autocuidado espiritual, elas têm que viver o mundo, sabe? Não sei. Então, qual é o cuidado espiritual que as pessoas que não fazem parte do terreiro, que nos acompanham, que nos assistam, possa ter minimamente e também poder conhecer a casa e ver que não é uma coisa assim de outro... que o terreiro é muito estigmatizado. Ai, eu vou fazer mal para alguém. Então, a gente tem isso. Então, como que a gente pode ter um autocuidado espiritual no nosso dia a dia? Assim? Eu falo bastante do autocuidado espiritual porque eu acredito muito que a espiritualidade, ela também é base da nossa força, do nosso equilíbrio, da nossa autoestima e de outras coisas que estão para além de religião. Eu acho que a espiritualidade, ela vem num lugar prático do exercício da religiosidade. E aí eu me lembro como eu vivi isso a vida inteira com a minha mãe. Minha mãe nunca disse, nós somos umbandistas. Mas a gente vivia ali, na prática, a reza, o benzimento, no dia a dia, porque aquilo fazia sentido pra gente. Então, assim, as pessoas, elas podem frequentar um terreiro? Podem. As pessoas se identificam e se intitulam umbandistas e candomblecistas? Que ótimo, se intitulem mesmo, porque eu acho que a gente tem que falar. Olha, você é o quê? Eu falo, eu sou macumbeira. Eu sou macumbeira. Mas você é do centro? Eu não sou de centro, eu sou de terreiro. Centro é outra coisa, é um negócio embranquecido que não me cabe. Eu sou de terreiro, de chão de terreiro, de tambor, é isso que eu sou. E desde o primeiro momento as pessoas se assustam, né? Mas eu tento trazer isso com uma naturalidade, porque não tem que ter dedos pra gente falar que a gente é da macumba, né? A gente tem que falar que a gente é da macumba e tá tudo bem. Então, assim, eu tento trazer isso, inclusive na rede social, trazer isso de forma muito leve, falar com as pessoas, dizer que as pessoas, olha, mesmo que você não é de terreiro, se você se identifica, que ótimo, né? Você pode viver o seu autocuidado espiritual através da sua fé, que ela é intrínseca. Gente, o terreiro não põe nada em ninguém, não tira nada de ninguém. O terreiro, ele é suporte. A espiritualidade, ela mora dentro de cada um. Cada pessoa tem a sua espiritualidade. Cada pessoa veio de alguém. Todo mundo tem um pai, tem uma mãe, tem avô, tem avó, tem bisavô, tem bisavó. Então tem ancestral, que a gente não nasceu do ovo, né? Então todo mundo tem ancestral. Corre uma história, um DNA espiritual dentro de cada um de nós. E a gente, quando olha para essa espiritualidade, nós olhamos para dentro da gente. Quem são os meus pais? De onde que eles vieram? Qual é a minha história? Quem foi o meu povo? Né? O que minha avó fez? O que o meu pai fez? O que eu posso aprender com esses ancestrais? Quais foram os erros que eles tiveram que hoje, sabendo, eu não preciso cometer? E qual é a força que eu carrego, que às vezes está adormecida dentro de mim, mas que eu posso me lembrar? Essa é a força da ancestralidade. E esse é o autocuidado. Junto disso, é claro que a gente pode usar das ervas, né? Que é a nossa medicina natural. E tá aí a maior divindade que nós temos, que é o nosso ori, a nossa cabeça. Todos nós nascemos com uma divindade. Todos nós também somos deuses. E carregamos ali uma coroa na nossa cabeça, que é o nosso ori, a nossa força espiritual. Isso independe de religião e isso é autocuidado. Porque a gente começa a usar isso na prática
e no dia a dia. Bom, e diante dessas experiências, uma questão me surge aqui. Quais são os desafios de manter um terreiro aqui em Presidente Prudente, que é uma cidade bem conservadora, né? E eu estou aqui há 2 anos e já percebi isso muito claramente, né? Quais são os desafios de manter um terreiro aqui em Presidente Prudente? Olha, acho que o principal desafio é a invisibilidade. Nós não somos vistos. Ainda que eu esteja, né, em todo lugar que me chame, eu vou, eu participo, e se eu não puder, algum filho do terreiro vai estar lá. Porque a gente precisa ser notado, né? Nós precisamos ser notados, mas existe uma invisibilidade com um terreiro, como um espaço que realmente não existe e como um espaço que realmente não faz diferença. E a gente se reafirma todos os dias. Todos os dias a Casa de Iemanjá tem um propósito de reafirmação. Então, de ir para a comunidade, de ir para os lugares de fala, de se posicionar, de continuar com essa contribuição. Mas esse movimento é um movimento muito cansativo. Então, a gente precisa, sim, de braços e de força para fazer essa roda girar, porque, infelizmente, quem está lá em cima não olha para nós. Não olha para esse espaço de terreiro, que é um espaço de coletivo, né? Então, fazer esse movimento é um movimento, assim, bem desafiador. Bom, falando sobre esses desafios, né, queria que a Mãe Mariana tivesse uma palavra, né, para nós aqui sobre um conselho da nossa luta popular, da nossa participação social, o que a espiritualidade tem para nos dizer sobre isso. Ótimo, vamos lá. Tirar 3 cartas para que a gente consiga, de forma objetiva, responder para vocês. Os oráculos, eles são mecanismos ancestrais, né? E eles sempre podem trazer para a gente conselhos e orientações. E o tarô trouxe aí para nós a carta do enamorado, as estrelas e o eremita. Quando a gente olha para esse contexto, nós entendemos que todas as vezes que a gente se une, que nós estamos em comunidade, que nós estamos em apoio, que nós estamos em rede, que a gente coloca as nossas ideias, né? Nós fazemos as coisas acontecerem. A espiritualidade traz, que é muito importante, que sobretudo e sobre todos os conhecimentos que a gente tenha, a gente ainda continue sonhando. A carta da estrela, ela é uma carta que fala sobre a busca, sobre o desejo, sobre a vontade. Enquanto isso existir dentro de alguém, a luta ela também continua. A luta ela também existe. E aí o eremita traz que não existe luta só de sonho, né? O eremita ele é mais prático, ele é objetivo, ele faz as coisas acontecerem. E eu achei muito engraçado porque acho que vem muito de encontro com esse momento que a gente está vivendo, inclusive no podcast, né? Como que a espiritualidade conversa com a gente? E assim, ó, não foi nada ensaiado, gente. A gente pegou as cartas aqui e fez acontecer. E aí o eremita fala de que a gente consiga juntar a experiência, a vivência, a prática, a comunidade e a teoria para fazer com que as coisas aconteçam. Então, que nós possamos lutar junto com outras pessoas, que a gente possa lutar em comunidade, que a gente possa buscar, que a gente tenha sonhos, que a gente tenha uma base também, né, teórica, mas que a gente não esqueça das nossas vozes populares, do nosso povo que vive, que sente na pele e que, sobretudo, como a estrela traz, que sonha. Acho que esse é o maior conselho que a espiritualidade traz para nós hoje. Muito obrigada, Mãe Mariana, por estar conosco, por essa mensagem que eu acredito que muita gente vai se inspirar. Obrigada. Continuem, né? Talvez esse seja o maior caminho da espiritualidade. Assim, olha, nossos ancestrais lutaram tanto para que momentos como esse acontecessem. Então a gente deve resistir e continuar. Esse foi o nosso primeiro episódio do Vozes de Prudente. Só tenho a agradecer a todo esse momento pelas informações, pela ancestralidade estar aqui nesse momento tocando esse nosso bate-papo. Muito obrigada. Muito obrigada.